por favor. Muito bem. Que Deus abençoe. A igreja está feliz com o retorno de nossos irmãos. Se é verdade, levanta a sua mão e diga comigo, amém. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu quero assim cumprimentá-los a todos na paz do Senhor. Ainda de pé, eu quero convidar os irmãos que trouxeram Bíblias. Quero, por gentileza, abri-las no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Todos os presentes, por gentileza, tá? Os que trouxeram Bíblias, abram-as no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Iremos ler então assim esses 4 versículos da palavra do eterno Deus. Todos os presentes, Atos, capítulo de número 2, e versículo de número 1 ao versículo de número 4. Todos a encontraram? Diz então assim o texto sagrado: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Podeis assentar. Graças a Deus, queridos irmãos, para mim é uma satisfação grande, a imensa, de estar aqui mais uma vez nessa cidade, nessa igreja, ocupando dessa feita a tribuna da casa de Deus, para estar transmitindo a poderosa palavra do Senhor. Me sinto honrado em poder estar dando a minha parcela nesta obra tão abençoada, tão especial. Eu quero aqui externar a minha gratidão ao Deus do céu por este momento tão especial. Eu também louvar a Deus pela vida do nobre pastor, é isso, amigo, companheiro, um grande expoente da palavra de Deus, pastor Hildegardes, né? Deus abençoe o senhor, muito obrigado pelo convite que foi feito à minha pessoa para estar ministrando aqui. Também os pastores aqui, tá? Os vice-presidentes do campo, o pastor José Carlos, não é isso? Deus abençoe o senhor, a família, os obreiros, os irmãos presentes. Queridos irmãos, está na minha companhia o cantor Neto Neres, eu estou na companhia dele, é isso? É uma honra, é um privilégio. Estamos indo aqui para a cidade de Barreira do Campo, aonde ministro amanhã, sábado e domingo, em uma festividade da Assembleia de Deus do Ministério Seta. Eu estou muito feliz. Queridos, sem perca de tempo, o horário é um pouco escasso, existe outras atividades ainda, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, tá? No livro do Atos dos Apóstolos, aonde eu acabei de ler, nestes versículos de número 1 ao versículo de número 4. Queridos, é bom estar na casa de Deus, na presença do Senhor. O salmista no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu vou pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. É isso, e que eu possa então assim ver a sua formosura. Davi é aquele crente que amava estar na casa de Deus. E assim como você está nesta campanha especial intitulada Campanha de Pentecoste. É gostoso estar neste ambiente, sabendo assim que
o Espírito Santo de Deus está presente, está neste lugar. Quando nós olhamos para este texto sagrado que acabei de ler, irmãos, eu quero me prender a estes 4 versículos para assim transmitir esta palavra rápida para você e orar ao seu favor. Eu quero então prender-me aqui e dar um tema e pregar sobre este tema, subordinando aqui o tema da campanha. Eu quero pregar sobre o tema, as qualidades do verdadeiro Pentecoste. Olha para o irmão e diga assim: as qualidades do verdadeiro Pentecoste. Eu quero destacar para você, nesta oportunidade, algumas qualidades que identificamos por ser o verdadeiro Pentecoste. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, irmãos, o autor deste livro, você sabe, que foi Lucas, o médico amado. Ele escreveu este livro e assim então, ao escrever o livro de Atos, ele então endereçou a um amigo chamado, que é Teófilo. Então este amigo, ele escreve este livro e envia a ele, mostrando o que o Espírito Santo, as manifestações, ao que o Espírito Santo havia e estava fazendo no meio da igreja. Então ele escreve este livro a este amigo Teófilo, que significa este nome, amigo de Deus. O nome Teo quer dizer Deus e Filior quer dizer amigo. O livro do Atos dos Apóstolos, irmãos, ele é o 40º livro da Bíblia, contendo 28 capítulos, 75 perguntas e 21 promessas do Velho Testamento. O autor deste livro é o próprio Lucas, o médico amado que foi auxiliar de Paulo na obra missionária. E este livro também, pelos grandes eruditos, ele é conhecido, irmãos, como o livro dos Atos do Espírito Santo. Por que o livro dos Atos do Espírito Santo? Porque só neste livro é mencionado 55 vezes a respeito da pessoa santíssima do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo se manifestou, o que o Espírito Santo fez, o que o Espírito Santo fazia na vida da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Para nós entendermos melhor, eu quero que você redrobe a sua atenção para o que eu quero lhe dizer nesta noite, queridos irmãos. Quando nós olhamos para a promessa do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, foi ele mesmo quem enfatizou, e então assim aplicou no coração dos discípulos, dizendo que não deixaria eles órfãos. Quando vamos para o Evangelho de São João, no capítulo de número 14, versículo 18, o próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfão. Aleluia. Foi o próprio Jesus quem disse para os seus discípulos que ele ia para o céu, mas ele não ia deixar os seus discípulos órfãos, ia enviar o Consolador, ou Espírito Santo. E quando vamos para Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus de novo, ele aplica esta palavra aos discípulos, dizendo para os discípulos: eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Foi o próprio Jesus Cristo quem prometeu, irmãos, a vinda do Espírito Santo. Agora você talvez me pergunte: mas pregador, qual é a função? Para que o Espírito Santo veio? Para que? O que ele faz? O que é que o Espírito Santo faz? Queridos irmãos, escute só. A igreja do Senhor Jesus, ela já tinha sido estabelecida, fundamentada. Quando você vai para Mateus, capítulo de número 16,
16, versículo de número 18. O próprio Jesus Cristo, depois de Pedro afirmar categoricamente que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, então Jesus olha para os discípulos e para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba comigo que a igreja do Senhor já tinha sido estabelecida, fundamentada, alicerçada na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Mas faltava uma coisa, irmãos: os discípulos precisavam receber poder, precisavam receber o Espírito Santo para dar continuidade, para dar prosseguimento, para levar com mais impacto a palavra da salvação. Por isso que Jesus, então, ele ratificou dizendo que era para os discípulos permanecer em Jerusalém. Agora, queridos irmãos, perceba comigo que os discípulos, antes de receber o Espírito Santo, quando você vai para Lucas, Mateus capítulo 26, versículo 56, os discípulos eram medrosos, porque diz o texto lá, que quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram e deixaram Jesus. Perceba comigo, irmãos, depois que Jesus ressuscita, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, Jesus, ao ressuscitar no primeiro dia da semana, ao se aproximar aonde estavam os discípulos, eles estavam, irmãos, dentro de casa, trancafiados, guardados, com medos de uma represária dos judeus. Então Jesus se apresenta, dá a paz para ele. Perceba comigo que os discípulos ainda precisavam receber o poder do Senhor, a manifestação do Espírito Santo. Agora, pastor, talvez você pergunte: para que o Espírito Santo veio? Vou lhe revelar na palavra de Deus, quando vamos para o Evangelho de São João. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui? Aleluia. Aleluia. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículo de número 13. O Espírito Santo, ao vir, irmãos, para a igreja, para os discípulos, o Espírito Santo veio, sabe para quê, irmãos? Para substituir a presença de Jesus. Ele veio para substituir a presença de Jesus. E veio também, sabe para quê, irmãos? Para guiar, até porque verso 13 de São João 16 diz que ele veio para guiar o Espírito da verdade. Ele veio para guiar os discípulos na verdade. Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio guiar o cristão na verdade. Ele veio conduzir o cristão. Sabe que eu entendo, irmãos, que quando